Para o mais forte pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. O mais que a neve, o mais que a neve, sim, nesse sangue lavado por Deus, mais alto que a neve sei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. O mais que a neve, o mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve sei. Aleluia, querido. Esta é a nossa promessa da santificação total, né? Essa é a promessa do novo corpo, uma nova veste e ver Deus face a face. Então nós temos a origem grega do verbo hebraico passoar, que quer dizer passar da lei, passar por cima. Lembrando, a palavra descreve a passagem do anjo da morte, quando seriam mortos todos os primogênitos do Egito e poupados de Israel. E assim nós temos visto muitas vezes, querido, por isso que quando nós buscamos a essência de Deus, quando nós oramos, tudo aquilo que nós fazemos, nós se consagramos a nós, nossa família, e buscamos a Deus, Ele sempre nos poupa. Porque imagina só a perda de uma família de 3 entes queridos, uma vez só, pá, né? De aquela mãe, aquela situação, aquele filho, aquela mulher com aqueles olhos para fora, uma série de coisa, aquela loucura ali. E do outro lado a gente vê que o Senhor nos poupa, não só a mim, como os nossos, como vocês, quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós pedimos ao Senhor para que Ele entre com as suas misericórdias. Lá em Êxodo 12, 14, nós vamos ler algumas passagens de Êxodo para vocês entenderem. Nós vamos falar um pouquinho agora da apóstola do Velho Testamento, da lei, quando Deus institui lá no Egito, começa o que? A Páscoa, significa a passagem, aquilo que o próprio Deus ordenou para que se fizesse. Então está lá, Êxodo 12, 14. Vai ficar sentadinho, viu? Eu não vou demorar muito, mas eu quero poder passar para nós esse estudo. E diz assim: este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrarei por o estatuto perpétuo. Por isso que pode passar os céus e terra e se comemora a Páscoa. Logicamente que pode ser dias diferentes, mas ela sempre será o quê? Comemorada, porque é um mandamento do próprio Deus, e foi dito para se fazer estatuto perpétuo. Por isso que nós temos, né? Nós temos várias denominações. Nós vemos que a Igreja Católica começa a Quaresma, né? Nós tivemos domingo retrasado, o domingo de Ramos, nós tivemos Paixão de Cristo, nós tivemos o Sábado de Aleluia, nós temos hoje o domingo de Páscoa,
e tudo isso levando aquele memorial de tudo aquilo que Jesus passou do Filho. Mas primeiro começa na lei, começa lá no Velho Testamento. Então nós vamos entender lá no Velho Testamento os elementos. Primeiro, o Cordeiro representava o preço da redenção e libertação de Israel do Egito e do sacrifício. Quer dizer que se pegava o melhor cordeiro, não podia ter mácula, não podia ter nada, tinha que ser o melhor, para que fosse o que? Sacrificado, para que seja o que? Um memorial, porque foram o que? Libertados, foram livres ali. E depois o Senhor instituiu que pegasse os pães asmos, que revelam a presença com que abandonariam da terra do Egito. A farinha amassada sem ter recebido o fermento por falta de tempo. Ei, vamos depressa, corre, porque chegou o grande dia do Senhor. Quer dizer, chegou depois de 400 anos de servidão, de momentos terríveis, de argose, de sendo humilhado, sendo o povo de Israel sendo ali tratado como animais, e chegou o dia, e teria que haver pressa. Por isso que não é que nem as mamães, né? A irmã Maria que prepara o pão da ceia, com todo amor, todo carinho, ele fica bonito. E o pão asno não teve esse tempo, ele tinha que ser preparado e tinha que já bater e retirar. Depois tem o que? Que não tem nada a ver com o chocolate, né? Que agora tem as ervas amargas. As ervas amargas, ou alface, recordava a opressão do Egito, a amargura do cativeiro, além de dar o melhor sabor na carne do cordeiro. É engraçado que a carne do cordeiro é uma carninha doce, não é isso? Quem já comeu cordeiro aqui? Carninha adocicada, né? Então, você vê que como Deus era detalhista, né, irmã? Como Deus ele tinha em todas as situações, mesmo no deserto, quando o Senhor fala, bem, diga ao povo que abra valetas, que, né? O Senhor sempre, ele foi um Deus zeloso, um Deus que se preocupava com a higiene, um Deus que poupou o seu povo, a roupa não gastou, as alpargatas não gastaram. Foi coisa tremenda que Deus tem feito para aquele povo e tem feito para mim e para você nessa noite. E é uma pena como a igreja está, os membros da igreja não estão dando mais crédito às pregações. É uma pena que no dia de hoje, a celebração da Páscoa era algo no meu tempo de criança, era algo assim que a igreja ficava transbordante. Pelo contrário, eu me lembro que eu não era criança, nós tínhamos um culto 5h30 da manhã no domingo de Páscoa, que representava o horário, né? Que foram lá ver, né? Foram até o sepulcro. Maria foi lá ver o sepulcro que estava aberto. E Jesus já tinha o quê? Ressuscitado. Então a gente vê como esses costumes estão morrendo. Como a gente vê como não tem mais essa responsabilidade de estar buscando, de estar tendo essa reverência que o próprio Deus requer, a reverência que o seu Filho amado Jesus Cristo requer. Através dele, sem ele, vai ser impossível ver Deus face a face. Então a gente vê como é triste nos dias de hoje o descaso. E o descaso vai levar muita gente para o inferno com Bíblia. Tem muitas pessoas que não gostam dessa palavra. As pessoas que não gostam do pastor falar isso. Mas depois do que ele fala, do que ele falou para Jeremias, do que o próprio Deus tem sentenciado, quantos e quantos, querido, é melhor você receber uma palavra dura e despertar do teu sono espiritual do que palavras que te agradam e você está caminhando a passos largos para o inferno. Estreita é a porta, é estreita a porta. E nós temos aqui o sangue, que representa a expiação, que já representa para nós, lá atrás significa, já representando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Tanto é que o próprio Deus determina ao povo para que cortasse o cordeiro, colocasse o sangue nos umbrais, deu a ordem para os da morte, deixou bem claro que ele não podia tocar. Tudo isso através do sangue. Como é sério todo esse ritual, como é sério tudo aquilo que Deus determinava e tinha que ser seguido à risca. Por isso que quando Deus mandava matar, tinha que matar todos.
A gente vê naquele caso ali de Saul, quando Saul poupa, não me lembro o nome do rei, e o profeta vai e fala: qual foi a ordem de Deus? Que matasse todos. E por que você trouxe o rei? Porque Saul estava fazendo politicagem, já estavam tentando um jeito de fazer política. E ali o profeta Samuel vai, tira a espada e cumpre aquilo que Deus determinou. Porque quando Deus determina na minha e na tua vida, querido, será feito sim a palavra amém. Assim seja feita a boa e agradável vontade de Deus. Por isso que a palavra amém é uma palavra muito perigosa. As pessoas falam amém de qualquer maneira, né? E se esqueceram que ela representa a boa e agradável vontade de Deus. E aí vem aquela pergunta: como você está diante de Deus? Você está realmente fazendo a boa e agradável vontade de Deus? Você tem pregado, tem orado, você tem se santificado, você tem se dizimado, se ofertado a si mesmo? E ela nos leva a tantas perguntas pessoais, as quais só você pode responder para você mesmo. Amém? Vamos lá à celebração o ritual da celebração da Páscoa. Êxodo 12:3. Tudo está em Êxodo, queridos. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: